Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada. Vamos aqui mais um blocão do Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo. Não é não? Na aula passada nós vimos ali sobre as penalidades, né? Multa, repreensão, suspensão, demissão, demissão bem de serviço público, cassação de aposentadoria, né? E disponibilidade. Certo? Nós vimos isso ontem à noite. Não, Rafael, não foi ontem à noite que nós vimos isso, mas vamos ver aqui agora um pouquinho mais. Vamos aqui aos nossos dispositivos legais. No caso, depois de termos visto, enfim, as punições aqui em si, olha só, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade vai acontecer nesses casos aqui específicos, né? Vimos lá em cima. E aí, quem vai aplicar essas punições, nós temos aqui, para aplicação das penalidades previstas anteriormente, nós temos o governador do Estado, o secretário de Estado, o procurador-geral do Estado e os superintendentes das autarquias. Os chefes de gabinete, os coordenadores e os diretores do departamento. Gente, isso aqui, para quem entende bastante de desconcentração administrativa, acaba sendo mais fácil, mais tranquilo, né? Mas aqui não tem nada demais. É só a gente observar que existe o caso desconcentração administrativa. Você tem aqui o governador, você tem os seus respectivos secretários, ó. Esse é o governador, e aqui nós temos os respectivos secretários, tá? Secretários. Se você não consegue visualizar assim, pensa que é a mesma coisa com o presidente. Aqui você tem o presidente da República e aqui tem os seus ministros. Ministro da Saúde, ministro do Estado, da Defesa, ministro da Justiça, ministro do Transporte. Aqui é a mesma coisa, secretário da Saúde, secretário do Transporte, secretário de Segurança Pública. Esses são os secretários. Eles aplicam quais punições? Esses aqui aplicam quaisquer punições, tá? Esses aqui em cima, ó, aplicam, né, quaisquer punições, né? Eles aplicam quaisquer punições. Por que, Rafinha? Porque está escrito aqui, né, que eles aplicam quaisquer punições. Olha só, quem que aplica qualquer punição? O governador, o secretário de Estado, esses caras aqui aplicam quaisquer punições, certo? Aí nós temos o Procurador-Geral do Estado, que é mais uma outra pessoa que está ali envolvida, os superintendentes das autarquias, né? Autarquias, pessoal, são aquelas pessoas jurídicas de direito público criadas por lei. Cada ente federativo pode criar as suas. O INSS, por exemplo, ele é uma autarquia federal, certo? Na cidade que eu moro aqui, na cidade de Votuporanga, nós temos a autarquia municipal, que é a SAEV, que cuida do parte da água e esgoto do nosso município. Então, nós temos o governador, o secretário de Estado, o procurador-geral de Estado e os superintendentes de autarquias. Os chefes de gabinete, esse aqui tem um limite, ó, até a pena de suspensão. Os coordenadores, até a de suspensão limitada a 60 dias. E os diretores dos departamentos, até 30 dias. Então, aqui, pensa, esses aqui, qualquer punição. Qualquer punição. Esse aqui, né, até a suspensão. No caso, o máximo de suspensão que tem é a suspensão de 90 dias. O chefe de gabinete, que é uma situação de um órgão mais específico. Tá? Aqui, os coordenadores, até a suspensão de limitada a 60 dias. E os diretores do departamento. Gente, aqui para brincar, né, tenta fazer um esqueminha você mesmo para você decorar. Né? Cria aí uma forma de você decorar. Você tem lá então o governador, ó, o governador é um carinha, aí você tem os secretários, outro carinha, aí você tem o chefe de gabinete, você tem os coordenadores e aí você tem os diretores. Na ordem lógica, isso aqui tudo. Esse aqui, 90. Esse aqui, 60. Esse aqui, 30. 90, 60 e 30 dias. Beleza? É a mesma coisa que eu acabei de falar aqui, só que o estudativo, né, esse você se manifestando, você acaba encontrando governador, secretário de Estado, procurador, chefe de gabinete até suspensão, coordenadores até a limitada de 60 dias e diretores, até 30 dias. Havendo mais de um infrator e diversidade de sanções, a competência será da autoridade responsável pela imposição da penalidade mais grave. Acontece o seguinte, às vezes você e o Asdrubal cometeram um tipo de infração e eles acreditam que você vai sofrer uma pena de demissão e que o Asdrubal vai sofrer uma pena, enfim, de suspensão de 60 dias. Como ele é coordenador, o Asdrubal, ele vai ser julgado mais rápido nessa suspensão de 60 dias. E você vai demorar mais tempo para ser julgado, porque você vai ser julgado pelo secretário de Estado. E olha só coisa absurda. Então, o teu caso é mais grave, vai ser julgado pelo secretário de Estado. O caso dele, que é menos grave, mais brando, vai ser julgado pelo coordenador. O caso dele é julgado rapidinho e ele é suspenso. Você que foi mais grave foi julgado lá pelo secretário de Estado e aí você acaba sendo absolvido, você nem perde, enfim, a sua função e nem é suspenso por 60 dias. Acabaria ficando incongruente, certo? Então, quando você, em conluio com outro servidor público, vier a praticar uma infração, você mais grave e ele menos grave, mas vocês ali, realmente em concurso de agentes, não necessariamente de um crime em si, o que vai acontecer? Ambos serão julgados pela autoridade maior, aquela autoridade superior. Então, ele não vai ser julgado pelo coordenador, ele vai ser julgado pelo secretário de Estado, assim como você. Tá, então, havendo mais de um infrator e diversidade de sanções, a competência será da autoridade responsável pela imposição da penalidade mais grave. Aí nós temos aqui
Agora, a prescrição, então, esse pedacinho aqui foi sobre os aplicadores das penalidades, né, a competência para aplicação da penalidade. Agora nós temos a tal da prescrição, que a prescrição é um decurso de um tempo que o Estado tem para poder agir. Ah, Rafael, o Estado ele age quando ele bem entende? Não, ele tem um limite de tempo para agir. Então não é para sempre, que daqui não sei quantos anos ele decide julgar você. Não, ele tem que julgar o mais rápido possível. Por quê? Tanto para ele mesmo, para ter as provas mais próximas do momento, tanto quanto para você se defender da melhor forma possível. Tem coisas que você nem se lembra. Eu lembro que, esse dia atrás, né, eu fui numa audiência que eu fui vítima. Por quê? No ano passado, em julho do ano passado, mês 7 do ano passado, eu passei no sinal verde com o meu carro e a mulher bêbada passou no sinal vermelho, na moral, zona assim. Eu tenho o costume de dar uma buzinadinha, né? Mesmo sem ver quem tá vindo, tô passando no sinal verde, dá uma buzinadinha, né? No sinal de luz estava de noite e ela veio e bateu na porta do meu carro, né? Rebentou a porta do meu carro. E o que aconteceu? Foi feita a audiência agora, mês 7 sei lá, um ano depois, 2024. Aí, na hora lá, perguntaram para mim, o celular dela, que ficou com você, você pegou da mão dela para ligar ou ela te entregou? Eu já não lembrava mais. Eu falei, não, eu acho que ela deixou cair no chão. Aí ela falou, me ajuda. Aí eu catei para ajudar, tava tocando o telefone. Ela tentou falar com alguém para ajudá-la, mas aí a moto caiu de novo, porque ela tentou fugir, ela caiu de novo e sobrou o celular. Eu não lembro exatamente o que aconteceu. Não lembro, não lembro. Então, assim, a mulher, ela era o problema e eu ainda tive que lembrar uma coisa. Eu não vou lembrar. Imagina se eu estou sendo acusado. Como é que eu vou lembrar? Não vou. Então, a prescrição é isso. É você criar uma regra para que as coisas sejam feitas e julgadas o mais rápido possível. E aí extingue-se a punibilidade pela prescrição. Então, existe um prazo de 2 anos, né, de 5 anos, para julgar, né, um processo aqui administrativo disciplinar, né, uma sindicância, sendo isso necessário ou não. Então, extingue-se a punibilidade pela prescrição em 2 anos, no caso de repreensão, suspensão e multa, tá? Demissão, bem de serviço público e demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade em 5 anos. E em uma outra situação que acarrete, além da infração administrativa, crime, no prazo específico, né, que vier a ser lá do juízo criminal. Por exemplo, o crime de condescendência criminosa. A condescendência criminosa é quando o chefe da repartição ele não cria realmente um procedimento administrativo contra o servidor que está sendo inascido habitualmente. Isso é uma infração, né, administrativa e também pode acarretar uma punição criminal. E aí, o prazo da condescendência criminosa, qual que é? Eu não sei, mas talvez a prescrição criminal ela seja maior do que a prescrição aqui, no caso do prazo de 5 anos. A menor prescrição que tem em direito penal são 3 anos, mas a maioria ela é 4, no mínimo 4, depois já tem 8. Então, se for uma prescrição acima de 5 anos, enfim, você vai levar em consideração aquela do juízo criminal em si. Então, olha só, 2, 5 e acima de 5. O que é 2? Repreensão, suspensão e multa. O que é 5? Demissão, bem de serviço público, cassação de aposentadoria e disponibilidade. Nota como é que é importante, pessoal, você reler as coisas várias vezes, né? Os termos acabam se tornando fáceis. É um texto em que você não tem que ler cada palavrinha. É meio que uma foto, né? É uma foto que já está acostumada a você ouvir essas 4 punições: demissão, bem de serviço público, cassação e cassação de aposentadoria, em 5 anos. Na falta prevista em lei como infração penal, do prazo de prescrição em abstrato, se for superior a 5. O que é abstrato? Abstrato porque lá no direito penal, no artigo 109, nós temos várias contagens de prazo de prescrição, vários casos de prescrição. Não necessariamente, como eu disse, 5 anos, né? Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 8, pode ser 12, 16 e 20 anos. Então demora bastante lá, né? São vários prazos diferentes. E de quando começa a correr a prescrição? A prescrição começa a correr do dia em que a falta for cometida, né? Então, nós hoje fizemos uma infração administrativa, começa a correr o prazo hoje, né? Ou de 2 anos ou de 5 anos. Do dia em que tenha cessado a continuação ou permanência nas faltas continuadas ou permanentes. Aqui, você dando exemplo de direito penal, é fácil você pensar num crime continuado, né? Que é aquele cara que pega todo dia R$ 50 no caixa do banco, ou um caso de sequestro, né? Também é um crime permanente. Todos os dias a pessoa está sem a liberdade dela. Então, não é no dia que a pessoa sofreu a restrição imediata da liberdade que começa a contar o prazo de prescrição, e sim só no final. Lá no final, né, que ela foi libertada, que começa a contar o prazo de prescrição. Aqui, pessoal, imagina que um servidor público, dentro da própria repartição pública, ele esteja praticando algo ali que esteja prejudicando, né, ao funcionalismo. E é uma infração prevista, daquelas ali em cima, uma falta grave, né, que é um caso de suspensão, alguma coisa nesse sentido. E isso está sendo reiteradamente realizado. Então, você vai começar a contar do último dia em que ele parou de praticar esse ato que está prejudicando a administração pública, certo? Você tem uma infração, né, de improbidade administrativa. Lá na lei de improbidade administrativa, na lei de improbidade administrativa, nós temos que às vezes o servidor público, o que ele faz? Ele pega e fica com o bem da administração pública, ele usa uma carreta da administração pública, uma máquina específica da administração pública por muito tempo. Se isso acontecer, além de ser improbidade administrativa, também vai ser uma infração aqui do Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo.
Então, enquanto não cessar a permanência daquilo lá, não começa a correr o prazo de prescrição aqui. Interrompe a prescrição a portaria que instaura a sindicância e a instauração do procedimento administrativo. Aqui pensa em seguinte, pessoal, pensa em sindicância e pensa em processo administrativo disciplinar. Sindicância é mais brando, o PAD é mais complexo. O que é portaria? Portaria é o nome do papel que começa o negócio. Tá? Então, quando é que se interrompe a prescrição? Interromper é zerar e começar de novo. O que significa? Nós temos o prazo de 5 anos para uma prescrição, no caso de demissão, demissão bem de serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Esse prazo de 5 anos, se tiver em 4 anos e 10 meses, interrompe a prescrição. Interromper é zerar, e aí pode punir o cara a partir de agora, tá? 4 anos e 10 meses, interromper é zerar, né? E começar de novo, é diferente de suspender. Então, olha só, a prescrição começa a correr nesses casos e a prescrição é interrompida nesses casos aqui. Na portaria que instaura a sindicância e que instaura o processo administrativo. Tá bom? Ó, sindicância, né? E o processo administrativo, beleza? É daqui que começa o prazo para interromper a prescrição. A interrupção da prescrição é zerar e começar de novo, do zero, beleza? Zerar e começar do zero. O lapso prescricional corresponde, né, na hipótese de desclassificação da infração, ao da pena efetivamente aplicada, na hipótese de mitigação ou atenuação, ao da pena em tese cabível. A prescrição não corre, ou seja, agora são os casos de suspensão. Então, aqui nós temos os de interrupção, né, que é quando zera, né, e começa, enfim, o processo em si, né? E aqui nós temos o caso de suspensão, que é quando não corre a prescrição. Enquanto sobrestado o processo administrativo para aguardar decisão judicial. Então, aqui o PAD está esperando alguma coisa acontecer lá no juízo criminal. Aí você fala, Rafa, mas você não falou que as instâncias são independentes? Elas são independentes, mas às vezes alguma coisa precisa da outra coisa. Tá? Não tem como, às vezes realmente um processo. Nós precisamos do quê? De uma prova emprestada lá do juízo criminal, uma interceptação telefônica. É possível prova emprestada no procedimento administrativo disciplinar? Sim, é possível prova emprestada aqui. Aqui é possível prova emprestada. E aí, se eu estiver esperando chegar aquela prova emprestada de lá? Então, eu estou suspenso o procedimento administrativo, aguardando chegar aquela situação lá. Né? Aqui está escrito aguardar decisão judicial. Mas às vezes pode ser, né? Essa decisão judicial pode ser uma coisa muito abrangente. Então, a gente espera um momento aqui específico, né, para fins de continuar a contagem do prazo de prescrição. Então, só continuando aqui, o PAD vai ficar suspenso aguardando uma decisão judicial? Vai. Lembrando que tem que ter o quê? Tem que ter a decisão, olha só. O processo administrativo só poderá ser suspenso por sobrestado para aguardar a decisão judicial por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena, tá? Isso aqui é importante, esse parágrafo 3º do artigo 250. Beleza? Aí, continuando aqui, essas leituras desses dispositivos, estamos vendo aqui, então, aquelas pessoas que têm competência para aplicar, falei que esses aqui aplica tudo, depois você desce para 90, 60 e desce para 30 dias. Aqui julga-se aquela pessoa que tem a competência maior para o caso em si, né, para que nós não tenhamos contradições. Depois eu falei sobre a prescrição, que é um prazo específico, 2, 5 e acima de 5, se depender de um prazo prescricional no juízo criminal. Ao início da contagem do prazo de prescrição, tá? A interrupção da prescrição, que começa-se com a portaria que instaura a sindicância. Pessoal, toma cuidado com essa expressão. Na verdade, eu acabei não grifando aqui. A portaria que instaura a sindicância. É uma expressão importante. Por quê? Porque na prova vai aparecer outro nome, não vai aparecer portaria. Tá? É portaria que instaura a sindicância. O lapso temporal corresponde a esses casos que eu acabei de ler. A prescrição não corre enquanto sobrestado o processo administrativo aguardando decisão judicial. Eu falei, está esperando vir ali uma prova emprestada, mas às vezes depende também da decisão judicial. Né? O juiz ele vai ter que fundamentar para permitir que a prova saia do juízo criminal também. Né? Então, isso aqui é um grande jogo em si. Enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido, às vezes a pessoa ela não está realmente efetivamente no serviço público, ela estava, depois ela não está mais. Então, a hora que ela está fora, ali não vai contar o prazo de prescrição, fica suspenso, depois ela volta e começa a contar de novo. Durante a suspensão da sindicância também, gente, suspende a sindicância, mais uma vez, nos termos de um dispositivo qualquer que a gente tiver aqui, não é qualquer, mas o 267N, está lá na frente, você vai ter o 267N, então fica sobrestado dessa forma a sindicância. Qual que é? Vamos ver. 267N, cadê? HIJKLMN. Após a edição da portaria que instaura a sindicância, o procurador de Estado que a presidir poderá propor suspensão por prazo de 1 a 2 anos, desde que o funcionário tenha mais de 5 anos de exercício no cargo ou função e não registre punição de natureza disciplinar nos últimos 5 anos. Então, esse aqui é um parágrafo bem interessante, pessoal, um dispositivo bem interessante, né, para a gente gravá-lo, né, gravar. Ela pode ficar suspensa
tá? E aí tem algumas condições. O cara tem que ser funcionário público há mais de 5 anos, né? E não ter tido sofrido nenhum tipo de punição nesses 5 anos em si, tá bem? Voltando para cá, então, estamos vendo os casos que suspendem a contagem do prazo prescricional. Lembrando que qualquer dispositivo que você tiver com dificuldade, você pode me perguntar, pessoal, reitera a perguntinha aí para mim, tá bom? Vamos lá. Também aqui no curso das práticas autocompositivas, no processo penal, por exemplo, você tem lá, enfim, uma situação que busca a composição, né, um acordo de não persecução penal, uma transação penal, uma suspensão do processo. Tá, no direito do trabalho você tem a comissão de conciliação prévia, enquanto você aguarda nessa comissão de conciliação prévia, não corre a prescrição trabalhista. Aqui também tem isso, ó, no curso das práticas autocompositivas. Durante também aqui, né, durante o prazo estabelecido para o cumprimento do termo de ajustamento de conduta também, né? É um papelzinho, enquanto você fica esperando resolver as coisas nesse sentido, não se conta o prazo de prescrição. Extinta a punidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinar o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Olha só, se realmente estiver extinta a punibilidade, significa que você não foi punido, mas não significa que você não cometeu infração. Então, no futuro, pode ser que uma outra autoridade, ela olhe para aquilo e fale assim, nossa, você não foi punido por causa do o lapso temporal daquela época, ele transcorreu e você se safou, né? Então você é um safado. Você é safado. Não está aqui escrito que você é safado, mas eu entendo que você é safado, justamente por quê? Porque transcorreu esse prazo e você não foi punido naquela época, né? E aí? E aí? Isso é justo? Será que se esse processo tivesse corrido, eu seria condenado ou não seria condenado? Eu não sei. Então, entende-se, né, que, às vezes, esse dispositivo aqui ele é inconstitucional. Não foi determinado nessa lei, a inconstitucionalidade, mas foi determinado isso na lei, né, da Lei 8.112, que é a Lei dos Servidores Públicos Federais. Lá determinou-se essa inconstitucionalidade. Né? Eu não vou... O cara declarou-se extinta a punibilidade. Então, eu vou anotar nos assentamentos individuais dele que está extinta a punibilidade, mas que teve um processo contra ele que não transcorreu o prazo correto, né, ou que deveria ter tido um processo, é ruim porque ele poderia ser absolvido também, né? Então isso aqui é prejudicial a ele, tá bom? A decisão que reconhecer a existência da prescrição deverá, desde logo, determinar o quê? Quando for o caso, as providências necessárias à apuração da responsabilidade pela sua ocorrência, tá? As providências necessárias à apuração da responsabilidade pela sua ocorrência. Gente, aqui é interessante que alguém deixou o prazo passar, né? Alguém deixou engavetado o processo para ninguém descobrir onde que está. Então, a decisão que reconhecer a existência da prescrição deve, desde logo, determinar o quê? As providências necessárias à apuração da responsabilidade de sua ocorrência. Quem é que foi o cara que deixou escondido os processos ali? Né? O funcionário que, sem justa causa, deixar de atender a qualquer exigência para cujo cumprimento seja marcado o prazo certo, terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou a remuneração até que satisfaça essa exigência. Tá? Enfim, aplica-se aos aposentados ou em disponibilidade disposto nesse artigo. Olha só, isso aqui é legal, pessoal. Isso aqui é legal. Aos aposentados ou em disponibilidade também aplica-se o disposto nesse artigo. O que, que é? Ficar com a remuneração suspensa. Então, como é que eu suspendo a remuneração do cara? Está dependendo de alguma coisa dele? Né? Está dependendo de alguma coisa dele. Ele tem algum documento que ficou com ele para resolver um processo, alguma coisa aconteceu. E aí, enquanto ele não devolver, né, fica suspenso ali a situação em si. Deverão constar do assentamento individual do funcionário todas as penas que lhe forem impostas. Beleza. Né? Das providências preliminares, pessoal, depois a gente continua lendo aqui. Tá? Tem muitos artigos, a gente procura tratar dos mais importantes. Eu passei aqui por 2 vezes os dispositivos, releia, e o pedacinho que você ficar com dúvida, me pergunta, tá? Prescrição 2, 5 e acima de 5. Tá? Quem são as pessoas que vão punir? Você tem lá o governador e também tem o secretário de Estado, o procurador de Estado, tá? E os superintendentes das autarquias. Isso aí dão qualquer tipo de punição. Qualquer tipo de punição, o que, que é? É qualquer tipo de punição, inclusive as pequenininhas. A de repreensão também. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque o governador ele vai aplicar a pena de cassação de aposentadoria, disponibilidade, demissão bem de serviço público, mas aquele carinha que vai sofrer repreensão, ele pode ser julgado também pelo governador? Pode, por quê? Porque se ele estiver em conluio com outro cara que iria sofrer uma pena maior, né? Então, isso tem que acontecer com ele. Beleza? Só para a gente fechar aqui, eu acho que em aulas passadas eu não mostrei, né? Eu disse que a diferença entre demissão e demissão bem de serviço público era para a gente decorar. E realmente, é para a gente decorar, tá? Aí lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, nós temos uma outra diferença, né? Que é o fato de você não poder fazer nada com a administração pública. No caso de demissão, o prazo de 5 anos. Tá? No caso de demissão bem de serviço público, 10 anos, né? Olha só, decorridos 5 anos do efetivo exercício, contados do cumprimento da sanção disciplinar, sem cometimento de nova infração, não mais poderá aquela ser considerada um prejuízo do infrator, inclusive para efeitos de reincidência. Beleza.
Olha só, a demissão e a demissão bem de serviço público acarretam a incompatibilidade para nova investidura em cargo, função e emprego público pelo prazo de 5 e 10 anos, respectivamente. 5 anos, então, no caso da demissão, e 10 anos no caso da demissão bem de serviço público. Tá bem? Então, se você foi demitido hoje da administração pública, e aí você já estava estudando na época por muitos concursos públicos e amanhã você vem a ser nomeado, você pode ser nomeado e assumir o cargo amanhã? Não pode. Tá? Ah, Rafael, mas e aí? Fudeu, fudeu mesmo. Então você passou em vários concursos públicos, foi nomeado em um, trabalhou bastante tempo, de repente sofreu um PAD, foi demitido, e aí você fala, não, tô tranquilo porque mês que vem eu sou nomeado no outro concurso público. Já tá vencendo aquele prazo lá de 2, prorrogável por até 2 anos, né? Por igual, de 2 anos, né? De até 2 anos, prorrogável por igual período. Então daqui a pouco vai me nomear. Aí nomeia você, tá tranquilo? Não tá tranquilo não, por quê? Porque você fica 5 anos impossibilitado de fazer um novo vínculo com a administração pública, no caso de demissão. E no caso de demissão bem de serviço público, 10 anos. Beleza, gente? Vamos revisitar esse conteúdo aqui e ler. E é isso aí. Foco, força, fé, fala, boa de estudo. Beijo do Marco, tamo junto, tchau.